Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Mulheres Leoas. Aqui eu ajudo mulheres a curar suas feridas amorosas e resgatar sua autoestima. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo de hoje. Meu nome é Andressa Carazo e o tema de hoje é: o boy disse que não queria nada sério e do nada começou a namorar outra pessoa. Minha amiga, se você aí já tá um tempo solteira, se você já tá nessa fase, nesse status solteira há bastante tempo, assim como eu, provavelmente em algum momento da sua vida você passou por essa situação. Você vai lá, conhece o boy, começa a ficar com ele e ele fala que ele não quer um relacionamento, que ele não tá pronto para assumir um namoro e mesmo assim vocês seguem ficando, né? E depois de um certo tempo, né, o negócio não vai pra frente, não vai pra lugar nenhum, porque o ficante disse que não queria nada, né? O boy já deu a largada, assim, já deu a cartada desde o início, que ele não queria uma relação. E essa situação se mantém por um tempo e depois que vocês terminam, ele vai lá, né, na semana seguinte, parece que ele já encontra o amor da vida dele e começa a namorar. E quando isso acontece, vocês vêm com esses questionamentos, né? Poxa vida, como assim ele falou que não queria nada sério e de repente ele já começa a namorar outra? Qual que é o problema? Por que ele não me escolheu? Por que ele não quis ficar comigo e foi lá e começou a namorar outra e já assumiu outra e já postou foto e já fez textão? E vocês ficam sem entender o que passou na cabeça desse boy, né? O que aconteceu na relação de vocês que não deu certo a ponto dele te assumir e quis assumir realmente a outra pessoa. Então, a gente muitas vezes, né, e onde eu vejo que muitas de vocês erram, e eu falo isso porque eu também já passei por essa situação, e o primeiro sentimento que vem à tona é do tipo assim, poxa, eu não fui boa o suficiente para aquela pessoa, né? Eu não fiz tudo o que eu tinha para fazer com ele, né? Eu não me doei ao máximo. Onde foi que eu errei? E ficam alimentando, né? Tentando entender os motivos, né? Por que aquela pessoa não quis ficar comigo? E do nada, né? Ele que falou, né? Abertamente que não queria uma relação, começa a namorar com outra pessoa. E a gente fica alimentando esses sentimentos de rejeição, esses sentimentos de dor, né? Muitas vezes colocando nos nossos pensamentos, no nosso subconsciente, armazenando pensamentos ruins a respeito de nós mesmos, né? Que eu não sou boa o suficiente, que a outra pessoa, né? Alimentando sentimentos de comparação, né? Porque a outra pessoa, ele gostou mais porque ela era mais bonita, ou mais inteligente, ou era mais bem resolvida, e fica colocando crenças, né? Pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, para tentar responder, né? Tentar entender realmente por que ele gostou mais da outra, né? O que eu deixei de fazer e se questionando, né? Por que ele quis ficar com a outra e o que eu não fiz, enfim. E fica alimentando, né? Respostas rasas, gente. O nosso cérebro, tá? Ele tem um sistema de automatizar, né? Automatizar e nos dar respostas muito rasas a respeito dos eventos que acontecem na nossa vida. Então, por vezes, o outro escolhe outra pessoa e a primeira resposta que te vem, né, é que, aquela vozinha do inconsciente, né, vem e fala assim, você não foi boa o suficiente, você não estava pronta para aquela relação, ele escolheu a outra porque você deixou de fazer tal coisa, e fica alimentando esses pensamentos, essas crenças negativas a respeito de relacionamentos, a respeito do outro, da outra pessoa. E isso é algo extremamente perigoso, é muito ruim pra gente, porque a gente vai acontecendo vários fatos nessa nossa vida de solteira, e isso pode ter acontecido não só esse episódio, mas muitos outros, e a gente vai armazenando no nosso subconsciente todos esses sentimentos destrutivos, né? Porque eu fui traída, porque eu não era boa. Porque ele me enganou, porque eu deixei. E, enfim, e vai armazenando uma bagagem muito ruim, acreditando nisso, né? E quanto mais a gente passa por esses traumas e por essas situações e vai alimentando esse tipo de pensamento, mais a gente se fecha, né? Mais a gente se bloqueia e mais a gente dá uma amplitude para esses nossos pensamentos ruins a respeito de nós mesmas muito maior. Isso vai afetando, né, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa insegurança, ela aumenta gigantemente, porque a gente se firma nessas respostas rasas que o nosso cérebro nos dá. E em nenhum momento a gente tende a buscar uma resposta mais justificável, uma resposta mais inteligente por aquele fato. Em resumo, né, gente, as coisas acontecem e a gente
fica nesse primeiro plano, né? Nessa primeira ideia que nós não somos boas, nós não fizemos o suficiente, nós não somos capazes daquela relação, o outro escolheu a outra pessoa por outros motivos, então a gente já vai normalmente entendendo essas mensagens de uma forma negativa, mas em nenhum momento a gente para analisar com consciência, né? Quando isso acontece, quando essas situações aparecem na nossa vida, e essa situação é uma delas, né? Mas quando isso acontece, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o nosso cérebro ele vai vir com essas mensagens rasas, essas mensagens imaturas, digamos assim. Muitas vezes tentando entender o outro, né? Que a gente não tem essa aptidão para ficar investigando e entendendo o outro. Mas sim, a gente precisa começar a olhar para os fatos de uma forma mais inteligente, né? E quando eu falo isso, é interpretar realmente o que aconteceu. Gente, prestem atenção. Vocês têm que entender, ao longo dos conteúdos aqui, vocês vão cada vez mais assimilando isso, que quando esses eventos, né, esses eventos doloridos, essas dores, esses sofrimentos acontecem, a gente tem que trazer um grau de consciência um pouco maior. E quando eu falo isso, é realmente entender que as pessoas são o que são. E o outro, o boy, o ficante, enfim, ele vai fazer aquilo que está dentro do universo dele. Eu vejo que muitas de vocês ficam ainda tentando entender, por que o outro escolheu aquela pessoa, né? Por que ele não quis ficar comigo? Por que no discurso comigo ele disse que não queria nada sério e na sequência ele já ficou com outra? Então eu vejo que vocês ficam gastando energia, gastando realmente energia para entender por que ele tomou aquela atitude, né? Sendo que muitas vezes, gente, nem o outro sabe. Nem o outro sabe por que ele tomou aquela decisão. E tá tudo bem, né? Só que o ponto é, não cabe a gente ficar tentando investigar, tentando entender, tentando captar por que ele quis ficar com ela e não comigo. E sim, absorver que isso não é um problema. E sim que Então, o ponto realmente é entender que isso não é um problema, que a gente não deve enxergar isso como uma troca. As relações, gente, não são uma competição de quem vai namorar antes, Quando isso acontece, a gente tem que começar a perceber essas situações com um nível de consciência um pouco maior. Entender que o outro, ele vai... Quando isso acontece, a gente tem que começar a perceber essas situações com um nível um pouquinho maior de consciência. As pessoas são o que são, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. O outro, ele vai ter as atitudes dele, ele vai ter os comportamentos dele diante daquilo que ele aprendeu. E muitas vezes, nem ele sabe por que contigo ele não queria namorar e com a outra ele quis. Então, isso dentro do banco de dados dele é algo que nem ele entende. E eu vejo que muitas de vocês, por vezes, ficam focando, né, em se questionar, né, o que o outro pensou, por que ele escolheu ela e por que ele não me escolheu, e ficam gastando energia realmente para tentar entender essas relações, sendo que muitas vezes não é nosso papel ficar entender por que ele escolheu ela ou por que ele deixou de me escolher. Então parem de carregar dentro de vocês, dentro do coração de vocês, todos esses sentimentos, né? De que, ele escolheu a outra porque eu não sou boa o suficiente, porque a outra é mais bonita, porque a outra é mais inteligente, porque a outra é isso. E alimentando esses sentimentos destrutivos dentro do coração de vocês, dentro da mente de vocês. Porque simplesmente o outro, ele teve a atitude que foi mais coerente com a vida dele, né? Entendam, relação é compatibilidade, não é uma competição de quem vai namorar primeiro. Eu tenho que namorar com esse, eu tenho que namorar com aquele. Parem de alimentar esses sentimentos de ansiedade para dentro das relações de vocês. Não fiquem se culpando, se martirizando, que o que eu deixei de fazer para essa pessoa, por que ele não gostou de mim, por que ele não quis me assumir e assumiu outra, né? A gente tinha uma história, a gente tinha uma bagagem. Gente, relacionamento é isso. Analisem. Quantas pessoas ao longo da vida de vocês já conheceram, vocês já se relacionaram e não deu certo? É um número realmente muito maior do que as pessoas que tiveram grau de compatibilidade. Provavelmente, porque relação é isso. Então, quando vocês começam a olhar com um olhar de crescimento realmente, entender que
nem o outro sabe, né? Por vezes vocês também não gostaram do crush que vocês conheceram, ou estavam ficando aí um tempo com a pessoa e viram que não era por aí, e vocês tomaram uma atitude de se afastar, enfim, de terminar aquela relação. Então é exatamente essa nossa explicação. Então é exatamente isso, essa nossa explicação de enxergar que aquilo tá tudo bem, né? O outro, ele tem essa liberdade. O ponto não dá pra gente ficar alimentando sentimentos destrutivos no nosso coração. Então aprendam, né, gente? O outro, ele vai ter as atitudes dele com aquilo que ele acredita ser importante, compatível para a relação dele. Então comecem a enxergar e trocar essa dor de rejeição, esses sentimentos de sofrimento, por sentimentos de amor, né? Realmente o outro escolheu outra pessoa, beleza, mas isso não vai influenciar, isso não vai fazer com que eu deixe de me amar, com que eu deixe de me acolher, com que isso abale o meu valor. Simplesmente a conexão e a compatibilidade que ele teve com a outra pessoa talvez foi maior do que ele teve comigo. E isso tá tudo bem, porque por vezes a gente também vai ter essa atitude. Então comecem realmente a se amar, a se acolher, a se enxergar como mulheres, como pessoas de alto valor. Que se o outro te abandonou, nem ele sabe por que ele te abandonou, então não cabe a você ficar se questionando e tentando entender aquele cenário. Comece a perceber que você sim é uma mulher de alto valor, que você sabe quais são suas qualidades, os seus pontos fortes. Tudo que você fez naquela relação foi porque você realmente sentiu que era aquilo que o teu coração queria, mas nem sempre o outro vai aceitar isso, né? Então tá tudo bem, né? Cabe a gente enxergar esse ficante que simplesmente disse pra você que não queria nada sério, mas com a outra ele quis, por compatibilidade, por conexão. A gente que tá aqui nesse perfil, e eu já venho falando há muito tempo, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Cabe a gente parar de querer tentar analisar o outro e começar a se analisar um pouquinho mais e se reconstruir. E parar de alimentar esses sentimentos de dor e rejeição, porque nem o outro sabe. Então como é que a gente vai ficar tentando entender o que passou na cabeça do outro? Não, gente, a gente não tem que ficar gastando energia com isso. A gente tem que gastar energia realmente para amadurecer cada dia mais o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, entender que relacionamento não é uma competição, uma ansiedade, toda essa loucura, né? Eu vejo que muitas de vocês ficam alimentando esse sentimento de dor e rejeição, muitas vezes porque vocês não estão fortalecidas. E isso é ruim, né? Quanto mais vocês ficarem acreditando nessas crenças negativas sobre relacionamento, que ele não quis ficar comigo, realmente homem nenhum presta, realmente relacionamento é uma droga, realmente eu não vou achar ninguém. Gente, se vocês continuarem alimentando isso e acreditando nisso, vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque vai ficar registrado na cabecinha de vocês. E depois que vocês registram tudo isso de ruim, a chance de vocês não conseguirem se relacionar com pessoas boas, a chance de vocês bloquearem todas as coisas boas em relação a relacionamentos é muito grande. Então vocês ficam armazenando esse tipo de pensamento. Cada vez que acontece isso, cada vez que vocês levam um tombo na vida amorosa de vocês, isso só vai somatizando. Então tudo isso vai crescendo dentro da cabeça de vocês, dentro dos pensamentos, e quanto mais vocês alimentam essas dores, esses sentimentos de rejeição, mais difícil vai ser as pessoas boas chegarem até você. Então parem, né? Comecem a enxergar o outro como uma pessoa que tem o livre-arbítrio dele. Tudo bem, não deu certo contigo, que ele seja feliz, que vai encontrar a pessoa certa, eu vou me manter aqui segura, eu vou me manter tranquila, porque eu sei do meu valor e não importa com quem que ele estiver, eu sei que eu sou uma pessoa valorosa, que eu sei das minhas qualidades, que eu me fortaleço a cada dia, eu sei todas as coisas boas que eu fiz para a relação dar certo e que infelizmente não era para ser, e tá tudo bem. Quando você começa a olhar para essa dor de rejeição com um sentimento de empatia e parar de trazer culpa, né, e responsabilidade e pensamentos ruins para ti mesmo, você começa a enxergar como essa dor de rejeição como algo natural, como algo que é ok acontecer isso, porque ao longo da vida a gente também rejeita muitas pessoas. Então comecem a olhar todas essas dores, todos esses sentimentos de frustração, de rejeição por o outro ter escolhido a outra pessoa como algo
natural, como algo que pode acontecer, porque relações são assim, né, gente? As relações são construídas através de compatibilidade, através de conexão. E por vezes, por mais que você queira ter toda essa conexão com aquela pessoa, talvez ele não era o cara certo. E foi por isso que ele te trocou por outra pessoa. Aliás, ele não te trocou porque você não se permite ser trocada. E sim, ele só optou por outra pessoa. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Parem de alimentar esses pensamentos ruins a respeito de vocês, porque isso só vai bloquear a energia, isso só vai bloquear que as pessoas boas, que os relacionamentos bons, que os relacionamentos saudáveis cheguem até você. Tá bom, gente? Beijo e até o próximo.